Atenção, sétimo ano, né, como vocês já sabem, nós paramos aqui, marquei com vocês para fazer o exercício em casa e que hoje nós iríamos corrigir, fazer a correção, né? O exercício é parada obrigatória, página 12, que é referente às pirâmides etárias que representa o perfil, as características da população brasileira. Lembrando a vocês que a pirâmide etária, ela tem dividida aqui que é uma base, a base, no meio era a idade, né, que é, ou seja, por faixa etária, homens e mulheres, e assim serve para todos. Além de que, do ano, né, esse aqui mostra as características da população brasileira de 2013, esse aqui de 2040, e esse aqui 2060. Então são estimativa de como será as características ou perfil da população brasileira. Então nosso exercício que tem no módulo de vocês da página 12 é esse aqui, página 12, tá? Então, a primeira pergunta, olhando essa imagem, diz assim: descreva uma mudança estimada para a população brasileira na próxima década. Então, se a gente vai olhar na próxima década, 2013 já passou, então 2030, então vamos olhar o que observar, que está ocorrendo uma mudança, uma transição demográfica nas características da população brasileira. Então a resposta seria: nas próximas décadas é estimado que a população brasileira envelheça, tá? Olha só, então vai dizer que a população vai envelhecer. Se vai envelhecer, qual é o fator? O fator está relacionado à queda da taxa de natalidade. Então, ou seja, vai nascer menos, né? A taxa de natalidade, o nascimento de crianças vai diminuir. E aí, como vocês a gente pode olhar na base, né? Lá na página anterior, que o censo do IBGE mostrou isso, que está ocorrendo uma diminuição na taxa de natalidade. E aí o Brasil vai se tornar-se um país de adulto e futuramente de idoso, né? E como nós já vimos aí, então que vai ser envelhecido. Logo, continuando, logo haverá menos jovens e mais adultos e idosos, ok? Então nós estamos encaminhando para isso. Os fatores que levam a isso, vocês já viram, né? Que está na entrada da mulher no mercado de trabalho, na mulher que está estudando mais, está deixando de ser a média, né? Está sendo independente. E aí faz com que elas estudam, tenham a sua profissão, ou seja, vai gerar sua independência, vai acarretar nisso aí. Não vai ter mais filho do que tinha a mãe dela, ou a sua avó, a bisavó, e assim por diante, como nós já discutimos nas aulas anteriores. Ok? Aí vem a próxima questão, né, que é a 5, que é a letra A. Ainda olhando aí na página 12, diz assim: por que é correto afirmar que o bônus demográfico brasileiro não foi aproveitado adequadamente? Então está falando do bônus brasileiro, né? O bônus demográfico. Lembrando a vocês, mais uma vez, para quem perdeu a aula anterior, que demográfico é população. E bônus demográfico refere-se à taxa de trabalhadores, ou seja, as pessoas que são trabalhadores, que estão na faixa ativa, que estão no mercado de trabalho. Então, bônus demográfico refere-se a isso, a essas pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão na ativa, ok? Então, a resposta é: para que o país aproveite o bônus demográfico, que é as pessoas que estão trabalhando, a economia tem que estar um crescimento contínuo, né? Para o Brasil aproveitar esse bônus demográfico, a economia tem que estar crescendo, tá? Ou seja, trabalhadores têm emprego e automaticamente a economia crescer, evoluir. A letra B, aí do quinto, fala assim: analise o aumento de bônus demográfico brasileiro após 1970. Com a queda da natalidade brasileira após 1970, ou seja, 1970, morriam mais. De lá para cá, houve uma diminuição na natalidade. A população brasileira começou a envelhecer, formando uma quantidade maior de adultos. Como eu expliquei para vocês, que hoje o perfil da população brasileira ou seja, a quantidade, a porcentagem
né, dividida aí nos 3 grupos, entre adultos, idosos e jovens, os jovens está diminuindo, tá? E começou a partir de 1970, foi quando houve também o chamado crescimento urbano, né? Que houve o êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, foi para as cidades à procura de emprego, né? Que houve essa migração em massa, e isso lá morando nas cidades, já usando aqueles recursos, né? Anticonceptivos, o mercado de trabalho, a mulher diminuiu a quantidade de filhos e houve essa redução na taxa de natalidade. A sexta, que diz assim: a expectativa de vida desigual por gêneros, geralmente a mulher apresenta expectativa de vida maior do que a do homem, tá? Então está referindo aqui que as mulheres elas vivem em média mais do que o homem, né? E a explicação por quê? Nós já vimos que a expectativa de vida no Brasil é de 72 anos, mas as mulheres elas vivem mais do que os homens. Por quê? Nós também já discutimos, porque a mulher ela se preocupa mais com o corpo, com a saúde, ela visita mais os médicos, tá? Ela procura mais, faz o diagnóstico, faz todos os exames, né? Não fica esperando adoecer para procurar um médico, ela procura antes. Como nós vimos aqui, as mulheres realizam com mais frequência acompanhamento médico, né? Resumidamente, é isso aí. Ok, pessoal? Agora saímos da correção, nós vamos para a distribuição geográfica da população brasileira. Ou seja, nós já sabemos que nós estamos num país que é o 5º maior do mundo, cuja sua extensão territorial é de 8 milhões e meio, né? Que é de norte a sul do Brasil, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. É o 5º maior, só perde aí para o Canadá, para a Rússia, o Canadá, Estados Unidos e China. O Brasil ocupa a 5ª posição. E aí, agora em extensão territorial. Pelo outro lado está a questão populacional. Então o Brasil ele fica no ranking um número atrás da sua extensão. Ele é o 6º mais populoso do mundo, tá? É o 6º mais populoso. Ele só perde aí para a China, que é o país mais populoso. Depois vem a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e por fim Brasil, 6ª posição. Agora nós vamos pegar, então nós já sabemos o tamanho do Brasil, que é de 8 milhões e meio. O tamanho. Então, se eu perguntar para vocês qual é o tamanho do Brasil, vocês vão falar: o Brasil tem 8 milhões e meio, né, de quilômetros quadrados. E a população? Então, a população, aí, segundo o último censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz esse censo, ele fez o levantamento, né, mais ou menos, que o Brasil chega a mais de 210 milhões de habitantes. Então, nós somos 210 milhões de habitantes distribuídos pelo território. Agora que nós vamos falar dessa distribuição, que ela está de forma desigual, tá? O Brasil, geograficamente e politicamente, é dividido em 5 regiões: a Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e a Centro-Oeste. Porém, se eu perguntar para vocês qual é a região mais populosa do Brasil, ou seja, todo mundo já grita aí, né? Que já sabe que é a região Sudeste, onde está São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, a região Sudeste, que é a mais populosa. Em seguida, vem a região Sul e a terceira, o Nordeste. Tá? Então, são as 3 regiões mais populosas: Sudeste, Sul e a Nordeste. E as menos populosas fica aí como a região Norte e a região Centro-Oeste. São das 2 regiões menos populosas. E por quê? Aí vem a questão agora. E por que a região Norte e a Centro-Oeste tem menos? Aí vamos lembrar agora, voltar lá para o século XVI, na época que o Brasil foi descoberto. Então, a explicação ela começa aí, para a gente falar da distribuição populacional no território brasileiro. Lembrando a vocês que o Brasil ele foi descoberto por onde? Pelo litoral, né? Até porque o único meio de transporte que existia naquela época era as embarcações, as caravelas, né? Então os portugueses chegaram, usaram as caravelas, chegaram aqui no litoral, né? Como diz a história, lá em Porto Seguro, que é hoje cidade aqui do nosso estado, e de lá chegando no litoral e na faixa litorânea já do território, que se espalharam, tá? Foram espalhando.
E aí foram fixando, morando, e aí podemos observar hoje, agora no século XXI, o seguinte, que a maioria das capitais brasileiras se encontra onde? No litoral. Tá? Então vamos ver aí, a maioria das capitais brasileiras se encontra no litoral, na parte leste do país. Que nem a nossa capital, Salvador, ou Rio de Janeiro, ou Vitória, no Espírito Santo, as do Nordeste, que nem Maceió, Aracaju, Recife, Fortaleza. Então, todas no litoral, porque foi a porta de entrada dos europeus, né? E aí também não ficaram só simplesmente morando, como também, né, e ocupando, e a população ficando nessa parte leste, e deixando o interior do Brasil desocupado, né, só sendo ocupado anos depois, né, só depois do Tratado de Tordesilhas, que aconteceu, né, anos depois, né, que aconteceu, foi que foram explorar e foram ocupar. E até hoje, por isso que eu falei para vocês, até hoje é as duas regiões que tem a menor índice populacional. E também podemos chamar de densidade demográfica, tá? Então, o que é densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetros quadrados. Eu já falei para vocês lá no áudio, explicando, né, o que é densidade demográfica. E então, nós temos as maiores densidades demográficas na região sul, sudeste e no nordeste, e a menor densidade demográfica se encontra na região norte e na região do centro-oeste. Agora a gente vai falar aqui sobre os fluxos migratórios brasileiros, né? Ou seja, o período em que o Brasil teve a maior migração. Lembrando a vocês, quando aparece essa palavra migratório, migração, só simplesmente quer dizer interno, tá? Dentro do próprio país, né? Quando você mora aqui em Xique-Xique, no estado da Bahia, vai para o estado de Minas Gerais ou vai para o Tocantins, então aí você está migrando, é o mesmo sinônimo que está mudando, diferente do conceito de emigrante ou imigração e imigrante, que a gente vai ver esses conceitos lá na frente, tá? Então foi o que ocorreu aqui no Brasil. E com essas migrações, com esses fluxos, a chegada de europeus, dos negros que foram sequestrados na África, que vieram para cá, e aqui já estavam também os nativos, que eram os índios, certo? E aí veio também, com essa migração, as migrações, a miscigenação e a diversidade étnica. A miscigenação é o que? É a mistura de raças, que começou também a se misturar, né? Pelos casamentos, do branco europeu com o negro africano, depois com os índios, né, que eram os nativos, né? E aí o Brasil, nós brasileiros, nós não temos o povo brasileiro não é apenas formado por uma única etnia, né, ou por uma única raça, é a mistura de várias. Entre esses europeus, que ajudou na miscigenação do povo brasileiro, está os espanhóis com maior índice, os italianos, os portugueses e alemães, né, os alemães. Então, é tanto que lá em Santa Catarina, lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, tem colônias de alemães, né, de alemães. E se a gente observar a nossa etnia, a nossa característica física do brasileiro, é difícil, porque nós somos o resultado da mistura de várias raças, de vários povos, né, que eu acabei de falar aqui, dos brancos europeus, dos negros e dos índios, ok? Que isso começou desde lá do século XVI, né, século XVI, com o descobrimento do Brasil, e que permanece até hoje, né, com esse resultado, essa miscigenação. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinha mais de 2 milhões de indígenas, né, que a população indígena, então, era estimada em 2 milhões, tá? E que falava várias línguas também, né, distribuída aí em vários grupos, ok? Então, relacionado a esse assunto, ao fluxo migratório, tá? Aí vocês agora vão
respondendo as questões da página 15 e da página 14, tá? Faça o exercício em casa, explorando o conteúdo daqui do vídeo, beleza?